Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Estamos aí no último capítulo do Sermão do Monte, nos aproximando do final. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Como eu não pedi para vocês lerem o Salmo junto comigo hoje no início, então eu vou pedir para você ler comigo esse texto, tá? Leia aí em voz alta, me ajude nessa leitura. Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 6. 1, 2, 3 e... Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, que Teu Espírito esteja sobre nós, nos socorrendo, nos ensinando, e que seja, ó Deus, palavras vindas de Ti. Não permita que eu atrapalhe, ó Deus, o Teu falar, porque é de Ti que nós precisamos, é do Teu alimento, é da Tua palavra. Então, Senhor, fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. É um desafio, porque o pastor Gilson pregou um texto paralelo a esse, 2 domingos atrás, né? Eu que não sou bobo, eu fui ver a pregação dele de novo, né? Para poder, né? Mas ele pregou em Lucas, um texto parecido no sermão da planície, como é chamado essa versão do sermão lá em Lucas. Mas então hoje nós vamos abordar aqui como Mateus trata desse assunto e vamos falar a respeito. Peço a sua paciência, se você já ouviu a mensagem do pastor no domingo, mas vai ter um conteúdo muito similar. Tem uma frase de um autor chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, para quem não sabe, é o autor das Crônicas de Nárnia. É um cristão, não é um pastor, não é um grande teólogo, mas tem muita coisa boa que C.S. Lewis escreveu. E tem uma frase dele que eu gosto muito, e se você me acompanha nas redes sociais, eu já postei essa frase algumas vezes nas minhas redes sociais. A frase é: o problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não a nós mesmos. Então, o C.S. Lewis, ele, nessa frase, ele apresenta um pouco do que nós vamos ver hoje, nesse texto, que Jesus está aqui nessa última sessão do Sermão do Monte. Quando a gente olha aqui para o capítulo 7, se você já leu o capítulo 7, você pode ter a falsa impressão de que agora Jesus começou a jogar ensinamentos assim, aleatoriamente, né? Estava tudo vindo muito coerente, estava vindo tudo muito certinho, aí de repente chega aqui no capítulo 7 e você olha, meu Deus, e Jesus começa a jogar um monte de coisa e a gente vai ver que não é bem assim. Tudo continua em pleno acordo com tudo que ele está nos falando desde lá do capítulo 5, desde quando ele começou a falar das bem-aventuranças. Então, só relembrando, ele começa no sermão descrevendo quem o cristão é. Ele aponta quais são as características, as virtudes que um verdadeiro cristão, que um verdadeiro discípulo de Cristo deve ter. Depois ele vai falar do papel que esse cristão tem no mundo. Quando ele fala, né, do sal e da luz, a maneira como o cristão vai impactar o mundo e vai ser impactado também pelo mundo. Depois ele vai falar de como um cristão vive o seu dia a dia, a sua vida diante do Pai, em contraste com a hipocrisia dos escribas e fariseus. Então, foi o que nós vimos até aqui.
Jesus apresentando a vida do cristão. Primeiro, em relação à lei, contrastando com a maneira como os escribas e fariseus viviam de hipocrisia, e também depois falando do dia a dia da vida cristã, da sua religião e da sua maneira a se relacionar com as coisas do mundo, como nós vimos no capítulo 6. Então, agora, Jesus, nessa nova parte, nesse novo trecho, ele já inicia com um mandamento: não julguem. E para que nós possamos perceber a coerência, da mesma forma que ele tem feito ao longo de todo o sermão, ele vai dar uma ordem e depois ele dá as razões dessa ordem. Quando ele disse lá, não acumulem tesouros na terra, ele apresentou argumentos. Então, Jesus ele está apresentando argumentos. Então, ele começa com esse mandamento, não julguem. E depois ele vai apresentar argumentos. Mas primeiro, vamos analisar a ordem. Não julguem. O que significa não julgar? Para a gente entender o que significa não julgar, eu vou primeiro dizer o que não quer, o que Jesus não está dizendo aqui. Quando Jesus fala para não julgar, Jesus não está dizendo que nós nunca, em nenhuma hipótese, podemos exercer algum tipo de julgamento ou analisar criticamente, criteriosamente, ter discernimento das coisas. Jesus não está dizendo isso. Porque se ele dissesse para nós que nós nunca devemos fazer nenhum tipo de análise, nenhum tipo de julgamento mesmo, exercer o nosso pensamento, os nossos critérios, nós não teríamos como nem viver a vida cristã. E se ele estivesse dizendo isso, ele estaria em franca contradição com o seu próprio discurso. Porque, por exemplo, olha o verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Eu preciso ou não preciso exercer algum tipo de juízo para eu saber quem é cão e quem é porco? Preciso. Se eu não exercer nenhum tipo de juízo, eu não tenho como saber quem é cão e quem é porco. Verso 16, que a gente ainda vai chegar lá, né, nas próximas semanas, mas veja o que ele diz no verso 15, do capítulo 7 mesmo. Cuidado com quem? Com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Como é que eu vou ter cuidado com os falsos profetas, ainda mais que eles vêm disfarçados? Como é que eu vou ter cuidado com eles se eu não exercer algum tipo de julgamento, se eu não exercer algum tipo de pensamento crítico? Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz não julgue, não é dizendo para nós que nós nunca, em hipótese alguma, podemos exercer julgamento. Existem momentos, existem situações onde nós devemos julgar, porque isso está de acordo com os próprios mandamentos dele. Então, o não julgar não é algo que se aplica a todo, porque hoje está muito bonitinho isso. Ah, não, mas Jesus disse não julgue. Então, a gente não julga nada, não tem mais nada errado nesse mundo, né? A gente vê o mundo, vê as pessoas vivendo como querem, fazendo o que querem, e a gente não pode julgar, porque Jesus disse não julgue. Não, não é isso. Não é essa a intenção de Jesus. Ele está falando de um julgamento específico. E agora nós vamos tratar então do que significa esse julgamento. Esse julgamento que a gente não pode fazer. O julgamento que Jesus está nos proibindo de fazer é o julgamento condenatório final. É você olhar para a vida de alguém e dizer: esse vai para o inferno. Esse não é de Deus. Esse não tem salvação. Esse está condenado. É esse julgamento que a gente não pode fazer. O alvo aqui de Jesus, e a gente não pode esquecer o contexto, como eu disse, não são ensinamentos soltos. Jesus está vindo fazendo um contraste da vida dos discípulos dele com a vida dos escribas e dos fariseus. Não é isso que ele tem feito? Desde quando ele começou a falar lá da lei, até ele falando da vida cristã, então ele está fazendo esse contraste. O alvo aqui, mais uma vez,
é a comparação com os escribas e fariseus. Se você se lembrar lá no capítulo 6, volta um pouquinho no capítulo 6 aí, quando Jesus está ensinando a gente como dar esmolas, ele diz, verso 2, capítulo 6, verso 2, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Ele aqui está dizendo que a maneira como eles vivem a vida religiosa é uma vida de hipocrisia. Então, eles dão esmolas, a maneira que Jesus manda nós vivermos, que é cuidando um do outro, né? Quando ele fala de dar esmolas, quando ele fala do nosso relacionamento com Deus através da oração dos filhos, quando ele fala da nossa luta contra o pecado no jejum, em todas essas ordenanças de Cristo, ele faz um alerta para que nós não venhamos a dar esmolas, não venhamos orar e nem venhamos a jejuar como fazem os escribas e fariseus, que são hipócritas. Então ele está nos alertando, eles vivem uma vida religiosa falsa. Eu estou dizendo para vocês viverem uma vida religiosa verdadeira. Então a maneira como vocês dão esmolas, a maneira como você ora e a maneira como você jejua vai diferenciar você dos escribas e fariseus. Depois, quando ele fala dos tesouros no céu e dos tesouros na terra, aqui também está implícito que os escribas e fariseus estão preocupados com os tesouros da terra. Lembra que quando eu falei sobre tesouros, não é necessariamente dinheiro? Qual era o tesouro dos escribas e fariseus? Era a sua reputação. Quando ele fala de novo, verso 2, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Esse é o tesouro deles. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, a maneira como os escribas e fariseus estavam vivendo a sua vida religiosa era ajuntando tesouros na terra. Porque o tesouro deles era a reputação deles. Então, Jesus está agora, mais uma vez, nos falando que nós não devemos julgar de maneira condenatória, de maneira final, como quem faz? Os escribas e fariseus. Qual é o melhor exemplo de um fariseu fazendo isso? A parábola do fariseu e do publicano. Vamos lá, deixa marcado aí, mas vamos em Lucas. Lucas capítulo 18. Eu não anotei aqui, mas espero estar certo. Lucas 18. Eu não sou bom de decorar os textos bíblicos não, tá, gente? Fico pensando que todo pastor sabe a Bíblia de cabeça, não. Eu não tenho, mas está aqui, acertei. Lucas 18, versos 9 em diante. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Então veja o contexto da parábola no verso 9. Jesus contou essa parábola para quem? Para aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. E eles, ao se considerarem justos, o que eles faziam com os outros? Eles desprezavam os outros. Então, o julgamento que Jesus está nos proibindo de fazer é justamente esse julgamento que se acha superior, que se acha justo e olha para a vida do outro e encontra no outro injustiça tal que ele não é digno nem mesmo do perdão de Deus. Ele é alguém que está condenado, ele é alguém que está perdido, e eu sou santo, lindo, belo,
cheirosinho diante de Deus, enquanto ele é um maldito pecador fedorento. Então, é esse julgamento que Jesus está nos proibindo de fazer. O julgamento que os escribas e fariseus faziam de todos os outros, porque eles se achavam santos, eles se achavam superiores e olhavam para o outro como um miserável que não tinha o favor de Deus. E o que está por trás? Por que Jesus está proibindo a gente de ter esse julgamento? Porque existem coisas por trás desse julgamento. Qual é a primeira coisa que está por trás desse julgamento? Justiça própria. A pessoa se acha justa, se acha merecedora do favor de Deus. Ela não está dependendo da graça de Deus. Na verdade, Deus fez um grande negócio quando chamou ele para o time dele. Deus, seu time estava perdendo, mas agora que o Senhor me contratou, agora vai começar a melhorar esse negócio. Vamos agora ganhar de goleada, porque o Senhor contratou o Neymar da vida espiritual. Eu sou o cara. É assim que alguém que faz esse julgamento se sente. Ele se acha justo, como o fariseu na oração. Ó Deus, que bom que eu não sou como os outros, que bom que eu não sou adúltero, que bom que eu não sou assim, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou santo, eu sou o cara. Então quem faz esse julgamento que Jesus está condenando é alguém que confia na sua própria virtude, é alguém que confia na sua própria justiça, é o seu ego que está sendo aí exaltado, não é a graça de Deus que está sendo exaltada, é o seu ego. Então, quem julga tem um ego inflado. Que outra coisa está por trás? Quem tem esse ego tem um natural, uma consequente sensação de superioridade. Quem se acha justo e olha para a vida dos outros e enxerga neles o pecado, ele se sente superior, ele se sente melhor do que o outro. Então, quando ele faz esse tipo de julgamento, ele está denunciando no seu coração seu sentimento de superioridade. Mais uma coisa que está por trás desse julgamento é a falta de misericórdia. Porque ele não consegue se identificar com o outro. Então, quando ele vê o outro pecando, quando ele vê o outro errando, ele olha e fala: se fosse eu nesse lugar, eu não faria isso. Se fosse eu nessa situação, eu não faria assim. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente, eu faria melhor. Ele não tem nenhum tipo de misericórdia, ele não se identifica, ele não olha para a pessoa e não encontra ali nenhum atenuante para aquilo que a pessoa está fazendo, ele não consegue compreender, ele tem um julgamento sem misericórdia, por isso que é um julgamento final, é um julgamento definitivo, ele está dizendo: olha, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não vai para o céu, essa pessoa não é digna do perdão de Deus, é esse julgamento. E por fim, desses três coisas que estão por trás, isso demonstra que a pessoa que faz esse julgamento, ela está tomando lugar de Deus, porque só quem pode fazer o julgamento final de qualquer pessoa é o próprio Deus. Ele é o juiz. Eu e você não podemos determinar que ninguém tenha ido para o céu ou não. Eu sempre penso no ladrão da cruz. O ladrão estava na cruz com Cristo e o outro ladrão. Lucas registrou essa conversa para nós. Agora pensa quem estava lá assistindo a crucificação. Ah lá, aquele ladrão safado sem vergonha, vai para o inferno. Porque não ouviu a conversa dele com Jesus. Estava lá na cruz. Então toda a plateia que estava ali, todos os que estavam assistindo aquilo, estavam vendo dois ladrões e Cristo. Eles não gostavam nem de Jesus, quanto mais dos ladrões. Então o comentário deles deve ser: aqueles dois ali vão para o inferno juntinho com esse cara que achava que era o rei dos judeus. Só que Lucas nos dá a informação de que um desses ladrões, lá no seu derradeiro momento, na sua última oportunidade, se volta para ele e diz: olha, eu sei quem tu és, então, por favor, lembra-te de mim quando chegar lá no teu reino. E Jesus diz: fica tranquilo, porque você vai estar comigo hoje
no paraíso. A plateia não sabe disso. A plateia não ouviu isso. Muita gente estava lá achando que ele ia para o inferno, mas ele não ia. Eu e você não podemos dizer, nem mesmo daquelas pessoas que morreram, e nós pensamos assim, morreu? É aquele ali, morreu sem Jesus. Não sei. Eu não posso afirmar. Posso achar, posso ter uma ideia, mas certeza, bater o martelo, eu não sou o juiz. Eu não posso dizer que alguém foi para o inferno, porque eu não testemunhei todos os momentos finais da sua vida. E ele pode ter, da mesma forma que o ladrão na cruz teve o seu derradeiro momento, um encontro com Cristo, essas pessoas podem ter tido um encontro com Cristo, porque eu não sou o juiz e não sou eu que determino como Deus vai agir. Então, quem faz esse julgamento está tomando o lugar de Deus. É uma pessoa que acredita na sua própria justiça, é uma pessoa que tem um sentimento de superioridade em relação aos outros, é alguém que não tem misericórdia e é alguém que acaba, por isso, tomando o lugar de Deus. Essa é a razão de Jesus condenar esse não julgar. Quando eu vejo isso, e o pastor deu exemplo também, quando ele falou na sua mensagem, quem aqui lê comentários de rede social? Eu não leio comentários, eu tenho um montão de gente que lê, né? A Érica não levantou não, mas ela lê. Tá? Depois ela vai brigar comigo, porque eu falei. Mas a Érica se diverte com os comentários. Mas vamos lá. Comentários de internet, meus irmãos, que coisa tenebrosa. Tenebrosa. Mulheres indo em publicações de mulheres para dizer que o corpo dela está feio, está com celulite. Você não tem vergonha de usar essa roupa? Homens indo para julgar outros homens. Todo mundo é juiz na internet. Todo mundo vai lá se meter na vida alheia. Todo mundo vai dar opiniões que não foram pedidas. E nunca são palavras de ânimo. As pessoas vão lá para jogar para baixo. As pessoas vão lá para derrubar. Eu fico apavorado, sabe com o quê? Com os crentes, gente. Você vê lá a notícia da morte de alguém. Como eu disse, a gente não estava lá nos últimos momentos, a gente não viu o que aconteceu. Aí vai um crente lá no comentário, está queimando no inferno nessa hora. Meu Deus! Fazendo exatamente esse julgamento aqui. Então as redes sociais, infelizmente, viraram uma vitrine desse julgamento. Se você quer saber qual é o julgamento que Jesus está condenando aqui, vá para as redes sociais, de preferência numa notícia da morte de alguém famoso. Você vai encontrar uma pá de crente falando que o cara foi para o inferno. Não vai ser um ou dois, não. Vai ser um monte. Metade dos comentários que estiverem lá vão ser para dizer que o cara foi para o inferno. Esse é o julgamento que Jesus disse para nós não fazermos. E é justamente isso que a gente está fazendo nas redes sociais. Mas vamos lá. 3 razões Jesus nos deu para nós não fazermos esse julgamento. Jesus disse, não julguem. Nós já entendemos o que é esse não julgar, né? Agora, quais são? Por que nós não devemos julgar? Por que Jesus está nos alertando para não fazermos isso? E aí, ele nos dá 3 razões. Primeira razão, verso 1. Não julguem para quê? Para que vocês não sejam julgados. Essa é a primeira razão. Eu não devo julgar para que eu não seja julgado. Mas esse julgamento que eu vou evitar, se eu não julgar, eu não serei julgado. Que julgamento é esse? É o julgamento dos meus pares? Então quer dizer que se eu não falar mal dos outros, então os outros não vão falar mal de mim. Se eu falar mal dos outros, os outros vão falar mal de mim. Será que é isso que Jesus está dizendo? Não. Porque se nós olharmos para o Sermão do Monte, nós vamos ver que Jesus está falando da nossa vida diante do Pai. Então, se nós julgarmos, nós seremos julgados pelo próprio Deus. É isso que ele está nos dizendo. Não julguem para não serem julgados.
porque senão nós vamos ser julgados pelo próprio Deus. Lembra da oração dos filhos ou a oração do Pai Nosso? Volta um pouquinho aí, verso 12 do capítulo 6. Isso está na nossa oração, na oração que Jesus nos ensinou. O que diz no verso 12? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoo os meus devedores, é porque eu não tive as minhas dívidas perdoadas. Eu já falei sobre isso lá. Isso não é uma condição para a salvação, isso é uma demonstração de como está o nosso coração. Se eu não perdoo, é porque eu não fui de fato perdoado. Eu não entendi de fato a obra de Deus na minha vida, então eu não sou de fato um cristão. Então, aquele que é um cristão e julga dessa maneira, ele vai ser julgado, porque ele mesmo não entendeu a obra de Cristo. Então, ele não é um discípulo de Cristo. E se ele não é um discípulo de Cristo, ele está passível de julgamento. Então, essa é a primeira razão, porque se nós julgarmos dessa maneira, condenando definitivamente alguém que provavelmente Deus pode não ter condenado, eu serei julgado também. Qual é a segunda razão que está ligada com essa? Verso 2. Porque eu serei julgado de que maneira? Verso 2. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Qual é a razão do julgamento que eu falei que tinha lá? Justiça própria. Então, eu serei julgado por Deus, baseado também na justiça própria. Quem é mais justo, eu ou Deus? Deus. Quem vai sair perdendo nessa história? Sou eu. Se Deus vier me julgar com o mesmo critério que eu julguei, ou seja, me achando justo, eu vou descobrir que, na verdade, justo é Ele e eu não. Qual o outro critério que eu falei? Com sentimento de superioridade. Deus é superior ou não? Muito. Infinitamente superior. E eu julguei alguém me achando superior, e aquele que é de fato superior vai se aproximar de mim, não mais como um Deus amoroso, não mais como um Deus misericordioso, mas como Deus santo e justo, que é todo poderoso e é perfeito. E eu não sou. Então, a mesma medida que eu usei para julgar, eu serei julgado. E se eu for julgado nessa medida, eu serei implacavelmente condenado, sem sombra de dúvida, porque a terceira coisa que eu falei, que estava nos critérios do julgador, é não ter misericórdia. Então, Deus é justo, Deus é superior, e Ele vai me julgar sem misericórdia. Então, se eu for julgado dessa mesma maneira, eu estou condenado, eu estou perdido. Por isso que Jesus está dizendo, não julguem, porque se você julgar dessa forma, você será julgado, e não só será julgado, você vai ser julgado com os mesmos critérios, você vai ser julgado na mesma medida, e diante de Deus, isso é sinal de total condenação. Então, essa é a segunda razão, porque Jesus nos diz para não julgarmos. Qual é a terceira razão que Jesus nos dá para não julgarmos? Versos 3 a 5. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está aqui falando da nossa total incapacidade de julgar corretamente. Por quê? Porque existe uma trave nos nossos olhos. Jesus está usando aqui uma ironia absurda, ele está fazendo uma comparação absurda, porque um cisco é algo mínimo, uma trave é um madeirão gigante. E é impossível a gente ter uma trave no olho, né, gente?
Jesus está simplesmente usando de uma ironia, ele está sendo sarcástico com a sua audiência, para poder dizer: olha, o seu pecado é tão grande que você não tem condições de julgar o pecado do outro. E quando ele fala dessa incapacidade, ele está nos apontando o seguinte, que o julgamento que é feito dessa forma, a gente pode até dizer: não, eu estou zelando pela palavra de Deus, eu estou zelando pela justiça de Deus. Era isso que os fariseus e escribas diziam? Mas essa é a maior mentira que nós podemos dizer. Por quê? Porque se eu estivesse de fato preocupado com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, se eu estivesse de fato preocupado com a justiça de Deus, eu estaria vendo os meus pecados. Eu estaria fazendo aquilo que o C.S. Lewis diz que a gente não faz. Eu estaria pegando a palavra de Deus, olhando para a verdade de Deus, olhando para a justiça de Deus e vendo na minha vida a total inadequação que eu tenho em relação à justiça de Deus. Então, quando eu me aproximo para julgar, embora eu possa falar que estou julgando por amor à verdade ou por amor à justiça, isso é mentira. Porque se eu amasse a verdade, se eu amasse a justiça, eu estaria vendo a trave no meu olho e não vendo o cisco no olho do meu irmão antes. Isso denuncia o quê? A nossa hipocrisia. Porque o que eu quero de verdade não é prezar pela justiça e pela palavra de Deus. O que eu quero mesmo é atacar. O que eu quero mesmo é condenar. O que eu quero mesmo é ferir. Eu quero ver essa pessoa mal. Eu quero que ela se sinta mal com o seu pecado. E, em contrapartida, quem se sente bem? Eu. Sou santo, justo, cheirosinho, apontando para o fedorento, dizendo: você é fedorento. Então, essa motivação nos incapacita. Nós não temos nenhuma condição de julgar, porque nós estamos ignorando os nossos pecados para poder ir lá e fingir que está querendo ajudar o irmãozinho, quando, na verdade, o que a gente está querendo é meter o dedo no olho dele, para dizer que está tirando o cisco. Mas a gente quer machucar. Então, se eu não tirar a trave, eu não tenho condições de ajudar, porque de verdade, eu nem quero ajudar. Então, o que eu preciso fazer é, se eu realmente amo a Deus, se eu realmente sou alguém que manifesta as virtudes das bem-aventuranças, se eu sou de fato um discípulo de Cristo, o que eu vou fazer, em primeiro lugar, é examinar a minha vida. Olhar para a palavra de Deus, olhar para os mandamentos de Deus e olhar para a minha vida. E quando eu olhar para a minha vida, eu vou constatar que eu sou um pecador miserável e que preciso da graça de Deus. E eu entendendo isso, eu vou me compadecer do meu irmão que está em falta. E eu não vou me aproximar dele como alguém superior, eu não vou me aproximar dele como alguém que tem justiça própria, eu vou me aproximar dele dizendo assim: vem aqui, querido, eu sei como é que é isso, mas vamos resolver essa situação, vamos tirar esse cisco do seu olho, porque Jesus não está dizendo que a gente não pode fazer isso, ele só diz que para a gente fazer, a gente tem que primeiro tirar a trave do nosso olho. E tirar a trave do nosso olho é usar a Bíblia primeiro em nós, para depois usarmos no irmão. Porque quando nós usamos a Bíblia em nós antes, nós nos aproximamos do irmão sem justiça própria. Nós nos aproximamos do irmão sem superioridade. E nós nos aproximamos do irmão com misericórdia. E nós estamos, de fato, querendo ajudar o irmão. Nós estamos, de fato, querendo proteger o irmão. Já tive momentos na minha vida, voltando a falar de redes sociais, onde pessoas da minha intimidade vinham me repreender nas redes sociais, por coisas que eu falava, por coisas que eu fazia.
E não vou entrar no mérito se eu estava certo ou eu estava errado, eu vou dizer que eu estava certo, porque eu sou pecador mesmo, né? Mas, brincadeiras à parte. Quando essas pessoas da minha intimidade iam para a rede social me recriminar, eu ia no particular dele, mandava um WhatsApp e dizia: você está preocupado comigo? Ou você quer que as pessoas saibam o quanto você é melhor do que eu? Porque se ele me amasse, ele é alguém da minha intimidade, é alguém que tinha meu telefone, ele não precisava ir para a rede social para dizer o quanto eu estava errado. Se ele me amasse, se ele estivesse de fato preocupado comigo, ele teria me falado, ligado para mim: poxa, Guilherme, eu vi um texto seu, vi uma postagem sua e não é legal. Ah, não, ele preferiu estar lá. Então, o que a gente tem que fazer é se colocar na posição de pecadores e tirar a trave do nosso olho para podermos, depois sim, nos aproximarmos do irmão e ajudarmos ele com o pecado dele. E aí vem então o verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Aí você fala: Guilherme, o que isso tem a ver com o julgamento? Você falou que Jesus não estava jogando ensinamentos ao esmo, Jesus não estava jogando palavras soltas. Então, o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando sobre não julgar pessoas de modo definitivo e condenatório? Jesus está aqui trazendo um equilíbrio. Lembra o que eu falei no início sobre o que significa não julgar? Não julgar não é que nós não possamos em nenhum momento, nunca, exercer o nosso senso crítico, exercer o nosso julgamento a respeito de pessoas e situações. Então agora, depois que ele nos ensina a maneira correta de nós socorrermos alguém que está em pecado, primeiro nós devemos então nos cuidar, nós devemos nos avaliar, olharmos para a nossa vida em relação à palavra de Deus, e depois disso nós vamos falar com o irmão, falar a verdade em amor. É disso que os 5 primeiros versículos tratam, de corrigir o irmão em amor, porque senão nós estaremos fazendo como os escribas e fariseus fazem. Mas agora Jesus está trazendo um alerta que há pessoas, existem pessoas que estão além da nossa ajuda. Existem pessoas que estão além do nosso socorro. Não temos como tirar o cisco do olho dessas pessoas. Ele vai descrever essas pessoas como o quê? Como cães e como porcos, né? Não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Quando ele fala de cães aqui, a gente precisa entender que no contexto da Palestina, dos tempos de Jesus, cachorros não são bichinhos fofinhos que moram na nossa casa. Cães são animais semi-selvagens e são carniceiros. Por isso que ele diz, olha, para aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Porque os cães faziam isso. Eles eram semi-selvagens. Eles atacavam as pessoas. Então, quando ele fala de cães, ele está falando de pessoas violentas. Pessoas que podem te fazer mal. Quando ele fala de porcos, ele está falando de pessoas imundas. De pessoas completamente impuras. É disso que ele está falando. Então, ele está nos dizendo aqui que nós precisamos sim tirar a trave do nosso olho para tirar o cisco do olho do irmão, falar a verdade em amor, mas precisamos tomar cuidado, porque existem pessoas que ele compara a cães e a porcos, e a essas pessoas nós devemos discernir, julgar, olhar para a situação, olhar para a pessoa e entender que aquela pessoa, nós não vamos alcançá-la em amor. Quer ver exemplos? Jesus discerniu entre Pilatos e Herodes. Eu não vou ler por causa do tempo, mas anote aí, Lucas 23, dos versos 1 ao verso 9. Quando Pilatos faz pergunta a Jesus, Jesus responde. Não foi a resposta que Pilatos queria ouvir,
Mas Jesus responde a Pilatos. Quando Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes faz um monte de perguntas para Jesus e Jesus não responde nada. Fala, para esse aqui, eu não tenho nada a dizer. Vou dar outros textos para você anotar, eu não vou ler por causa do tempo. Atos capítulo 13, versos 45 e 46, e Atos capítulo 18, versos 5 e verso 6. Paulo estava pregando o evangelho aos judeus lá na Antioquia da Pisídia e também em outra localidade, agora me perdoem os irmãos que eu não vou lembrar, lá no capítulo 18. Mas ele pregando aos judeus, os judeus blasfemaram contra o evangelho, blasfemaram contra Deus, foram violentos contra Paulo. Paulo faz o quê? Ele diz, olha, o evangelho era inicialmente para vocês, mas vocês rejeitaram, então eu vou voltar para os gentios. E diz, olha, não vou pregar mais para vocês. Estou indo para os gentios. Ele desiste dos judeus, pela maneira como os judeus estavam tratando a pregação, pela maneira como os judeus estavam tratando o evangelho. Vamos ler só um desses textos, para não ficar só na cabeça? Atos 13, versos 45 e 46. Vamos lá, Atos 13. Versos 45 e 46. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas, como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então aqui, Paulo e Barnabé botam em prática esse ensinamento de Jesus. Eles não deram pérolas aos porcos, eles não entregaram aos cães aquilo que era santo. Então aquilo que Jesus está falando aqui nesse texto, como o que é santo e como é pérola, ele está falando do evangelho. Nós precisamos discernir se vamos continuar pregando o evangelho para algumas pessoas. Porque, irmãos, existem alguns que estão tão cegos pelo pecado que eles se tornam como cães e como porcos. São pessoas que podem até te fazer mal se você continuar insistindo. E é preciso ter sabedoria e você identificar se alguém está sendo violento contra você, se está tendo uma reação violenta contra você quando você prega o evangelho, se ele está tendo uma atitude zombadora, não adianta continuar. Você está entregando o que é santo aos cães, você está jogando pérolas, colocando pérolas diante de porcos. Não adianta, porque essas pessoas foram cegadas pelo pecado, estão de tal maneira cegadas pelo pecado que são inimigas. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Avança um pouquinho aí de Atos, Romanos capítulo 8, verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essas pessoas estão completamente cegas por conta do pecado. Nós não temos como alcançá-las. Nem sempre nós vamos alcançar todos. Nem sempre todos vão estar com o coração aberto, pelo menos para ouvir. Nós precisamos discernir. Jesus está nos alertando que nós precisamos discernir quando estivermos diante de cães e de porcos. E nós não vamos insistir na oferta do evangelho, como Jesus discerniu entre Pilatos e Herodes, como Paulo discerniu diante dos judeus. Nós precisamos também discernir. E não quer dizer que nós vamos desistir dessas pessoas. O que nós vamos fazer é orar. Nós vamos esperar que Deus mude essa situação,
Que Deus possa amenizar a cegueira dessas pessoas e deixá-las mais dispostas. Mas o que Jesus está alertando é que se nós insistirmos, eles podem se voltar contra nós e nos estraçalhar. Se Paulo insistisse com aqueles judeus, ele poderia ser morto. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então percebam que esse texto não está em desconexão com os ensinamentos do não julgar. Jesus, nos 5 primeiros versículos, ele nos diz como nós devemos ajudar alguém que está em pecado, com um cisco no olho. Nós precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho, não julgando, não sendo superiores, tendo misericórdia, e podemos dizer a verdade em amor para essa pessoa. Mas nem sempre nós teremos alguém com um cisco diante de nós. O que nós vamos ter são pessoas completamente cegas por conta do pecado. E a essas pessoas não adianta a gente investir, não adianta a gente insistir, que o que pode acontecer é que elas se voltem contra nós de maneira violenta e a gente sofra por conta disso. Então, para concluir, três aplicações que a gente tira desse texto. Primeiro, nós devemos sim ser criteriosos em diferenciar o certo do errado, em saber a diferença entre virtude e pecado. O não julgar não quer dizer que nós não tenhamos esses critérios, que nós não tenhamos esse discernimento. Nós sim podemos olhar para o mundo e entender quando o pecado está presente, entender quando as pessoas estão caindo. Isso é um dever. O cristão deve saber a diferença entre o certo e o errado. Ele deve saber a diferença entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Nós vamos fazer julgamentos, sim, mas não julgamentos definitivos, não julgamentos que condenem pessoas definitivamente, porque Deus pode salvar qualquer um. Está diante de vocês aqui, meus irmãos, uma pessoa que foi salva quando estava muito longe. Se Deus me salvou, Ele salva qualquer um. Eu não tenho dúvida disso. Segundo ensinamento, nós precisamos aplicar esse discernimento a respeito do certo e do errado, primeiramente a nós. Nós vamos olhar na palavra de Deus, nós vamos aprender na palavra de Deus, nós vamos olhar para a revelação de Deus e ver o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Nós vamos ver na revelação de Deus o que Ele aprova, o que Ele desaprova. Nós vamos ver na revelação de Deus o que Ele diz a nosso respeito e nós vamos, em primeiro lugar, aplicar isso à nossa vida. Quando você ler a Bíblia, leia e saiba que a Bíblia está falando contigo. Quando você estiver numa pregação, onde o pregador está descendo o malho, descendo o cajado, não pense assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Porque se ele tivesse que estar aqui para ouvir isso, ele estaria, porque o soberano das nações é quem nos traz a esse lugar. Então, se eu estava lá, na hora que o pregador estava descendo o cajado, é porque Deus queria descer o cajado em mim. Então, aplique primeiramente em você, e eu devo aplicar primeiramente a mim, porque assim eu posso me mover na direção do outro em amor. Eu posso me mover na direção do outro de maneira a ganhar o irmão e não a atacar o irmão. E por fim, nós não devemos perder tempo com pessoas que estão totalmente raivosas, com pessoas que estão completamente em oposição ao Evangelho. Eu sei que você pode ter um familiar amado, você pode ter alguém muito querido, um amigo, alguém muito próximo, que odeia o Evangelho e que não suporta que você pregue o Evangelho para ela e se torna agressiva quando você faz isso. Pare e ore. Deixe que Deus amenize essa cegueira, porque só Ele pode fazer isso. Não é a nossa insistência, não é a nossa força, não é por força nem por violência. O que nós devemos fazer então, quando percebemos que não há espaço para falarmos do Evangelho, peçamos a Deus, Senhor, ameniza essa dureza do coração, tira a cegueira, faça com que ele seja mais propício a ouvir a Tua palavra, e peça a Deus. E às vezes, ele vai se converter nem mesmo pela sua pregação. Vai ter um dia que ele vai chegar em casa, ela vai chegar em casa e vai dizer que ouviu de alguém completamente aleatório tudo aquilo que você está há anos falando.
Mas essa outra pessoa completamente aleatória falou e agora ele entendeu. E aí, em vez de você ficar com raiva, poxa, eu estou te falando isso há 10 anos. Não, fica feliz. Fica feliz. Porque agora ele encontrou alguém que ele ouviu e o evangelho entrou no coração dele. Mas não perca tempo, porque isso pode ser prejudicial para você. Jesus está fazendo um alerta pela vida, porque os cães podem se voltar e estraçalhar você por causa dessa violência. Amém? Vamos ficar de pé. Mas esse não vai te fazer mal, esse você pode continuar falando. Esse você pode ter por perto e continuar pregando o evangelho, porque esse não vai te estraçalhar. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua advertência na tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, se somos julgadores. Porque nós temos sim no nosso coração essa inclinação. Principalmente hoje, ó Deus, em tempos de redes sociais. Quando vemos notícias tão assustadoras às vezes, de mães que abandonam filhos, de filhos que matam pais, de abusadores de crianças. E nós somos tão rápidos em julgar, como se o nosso pecado fosse menor. Oh Deus, eu não posso esquecer que eu sou tão pecador quanto qualquer abusador de crianças. Eu sou tão pecador quanto qualquer assassino de pais. Eu sou tão mau e tão digno do inferno quanto qualquer pessoa que aparece nos noticiários. Então, ó Deus, se eu sou tão mau quanto um abusador de crianças, e não tenho o direito de julgá-lo definitivamente e dizer qual é o destino eterno dele, porque eu não sou o juiz, quanto mais com os meus irmãos aqui, próximos de mim, quando ouvi-los em uma ação ou numa atitude que precisa ser corrigidos, oh Deus, que eu possa entender que eu sou igualzinho a todos eles. Estou sujeito às mesmas tentações, aos mesmos pecados, às mesmas fraquezas. Que eu sou tão capaz de magoá-los quanto eles são capazes de magoar a mim. Que eu sou tão capaz de feri-los como eles são capazes de ferir a mim. E que nós estamos aqui unidos, não porque somos bons, mas porque o Teu Espírito nos trouxe a esse lugar. Então, ó Deus, que possamos falar a verdade em amor, que possamos nos corrigir uns aos outros em amor, que essa gola clerical não impeça os meus irmãos de me corrigirem quando eu falhar, porque eu sei, Deus, que eu vou falhar com cada um dos meus irmãos em algum momento. Então que eu possa também ouvir o meu irmão e que ele diga que vai tirar um cisco do meu olho, que eu possa ficar feliz com isso. Agora, Deus, leva-nos em paz para as nossas casas. Protege-nos, Senhor, de todo mal. Que a Tua palavra fique no nosso coração, guardada. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês.